Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Gestão Avançada de Tesouraria. Eu sou o Nixon, Product Owner da Strategy, e hoje vamos fazer um bate-papo com o Leandro para entender como fazer uma gestão avançada do fluxo de caixa. Leandro, nosso arquiteto de soluções, que vai compartilhar algumas dicas sobre esse assunto. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mas antes de começarmos, vale uma rápida apresentação de quem é o Strategy. A gente sabe que tem muitos clientes nossos acompanhando, mas também pode ter gente nova por aqui que não conhece a nossa história. Então a Strategy é uma empresa referência em software de gestão financeira, foco em controladoria e tesouraria, já são mais de 22 anos de atuação no mercado e hoje mais de 40 mil pessoas confiam nas nossas soluções. Durante todos esses anos estudando e desenvolvendo soluções para a gestão financeira das empresas, a gente teve a oportunidade de acompanhar de perto as necessidades reais dos times de controladoria e tesouraria. E é justamente isso que queremos trazer aqui hoje. A proposta desse webinar é compartilhar com vocês os pilares que, na nossa visão, são essenciais para construir uma tesouraria estratégica. E também mostrar como esses pilares foram aplicados na Strategy Fluxo, nossa solução desenvolvida para automatizar processos e centralizar os dados financeiros em um único lugar. Leandro, conta pra gente o que se entende por tesouraria estratégica e como o software da Strategy Fluxo ajuda nesse processo de inovação. Legal, Nixon, vamos lá. Então, o Strategy Fluxo ele é uma plataforma de gestão de tesouraria. E qual é a ideia, o objetivo dele? O objetivo é entregar para os nossos clientes, para o tesoureiro, a visão de fluxo de caixa diário, certo? Então a gente tem lá algumas visões de fluxo de caixa por competência, onde o tesoureiro ele tem uma visão de saldo inicial do mês, saldo final do mês, as movimentações do mês, mas o fluxo ele vem com o objetivo de entregar para esse tesoureiro uma visão mais apurada do que está acontecendo no dia a dia dele. Certo? Então o fluxo vem com essa ideia de entregar para ele a visão do que vai acontecer, como ele vai começar aquele dia com saldos bancários, saldos por empresa, o que ele vai movimentar de entradas e saídas naquele dia, né? Como ele vai terminar o dia dele, né? O que vai ter de saldo final. E aí tudo isso, claro, vinculado à projeção de cenários, projeção de documentos, contratos financeiros, outros tipos de análise. Então, o fluxo como um todo ele é uma plataforma que permite ao tesoureiro não só a análise do que já aconteceu e não só a análise do mensal, do que acontece no mês, mas ele tem uma análise apurada do que uma decisão tomada hoje vai impactar daqui uma semana, daqui 15 dias no fluxo de caixa dele e como essa decisão pode ser tomada, o que ele pode fazer, quais as formas que ele tem para fazer todas essas movimentações e essas tomadas de decisões dentro da empresa dele. Legal, Leandro. Deu para entender bem o que significa ter uma tesouraria estratégica e como a plataforma a Strategy Fluxo facilita as diferentes práticas da área de tesouraria. Enquanto você explicava para a gente, o pessoal que está nos acompanhando ao vivo já foi mandando algumas dúvidas no chat. Eu vou trazer algumas aqui para a gente poder comentar. Legal. Vamos lá. Em relação a uma dúvida bem comum, né? Estou fechando o trimestre de 2025 da empresa e quero me preparar para o próximo. Com o fluxo, eu consigo criar cenários realistas, otimistas e pessimistas para tomar decisões mais embasadas? Consegue. Então, como eu comentei com você ali, Nixon, e comentei com o pessoal, a plataforma Fluxo é uma plataforma que permite não só a análise do que está acontecendo, do que existe de previsão no fluxo de caixa, mas ela é também uma plataforma que permite você simular esses cenários. Então, preciso de um cenário otimista, preciso de um cenário realista
pessimista, o que pode acontecer ou não. Então, dentro do software, a gente tem aqui uma área voltada para cenários, onde eu posso criar diversos cenários aqui, dos mais variados, né? Então eu posso ter um cenário, por exemplo, otimista, onde eu use o valor atual que eu tenho de projeção de caixa. Então, por exemplo, nesse cenário, é um cenário de receita, onde eu projeto ali 5% a mais de receita no meu fluxo de caixa. Então eu posso criar um cenário onde eu uso essa receita, aplico esse valor e aí eu consigo calcular e projetar o saldo que eu tenho hoje com o novo saldo considerando essa receita. Então, tanto um cenário otimista, pessimista, um realista, você pode fazer aqui. O realista também você pode usar a própria visão de fluxo de caixa para fazer essa análise, né? Agora imagine que em um dos cenários, a empresa tem uma ruptura de caixa prevista de 12 milhões de reais. Certo. Como tesoureiro, preciso propor algumas alternativas, né? Posso simular uma captação de recurso ou antecipação de recebíveis direto na plataforma para poder avaliar quais são o que mais faz sentido financeiramente? Pode sim. Então, o software fluxo ele tem uma área específica para contratos. Então, nessa área de contratos, eu posso simular os mais variados tipos de contratos que eu tenho. Então, um deles é a captação de recurso. Então, eu posso vir aqui, cadastrar esse contrato aqui dentro do software, né? Então eu coloco todas as informações que eu preciso, como a empresa que vai fazer essa captação, qual é o banco, né? Valores, tipo de contrato que eu tenho, e aqui eu vou simular esse valor. Então, para eu fazer uma captação de um determinado valor, numa determinada data, taxas, o sistema já calcula toda a evolução de parcela para você aqui. E o que é legal? Eu projetando esse contrato para o meu fluxo, ele tem impacto direto lá. Então eu posso visualizar também o meu fluxo de caixa já considerando esse contrato financeiro ou não, né? Essa é uma das opções, que é a opção de você simular uma captação, saber qual é o impacto dessa simulação. Outra possibilidade que nós temos é, dentro da área de fluxo de caixa, eu tenho uma opção que se chama simulação de antecipar recebíveis. Então, o que essa simulação ela vai trazer para mim? Ela vai trazer, baseada nos documentos que eu já tenho integrados ao meu RP, certo? Todos os documentos que estão aqui, ele vai me possibilitar simular a antecipação desses valores. Então, o que é isso, né? Então, é algo comum dentro das empresas. Eu informo algumas taxas, tarifas que eu tenho com o banco e o sistema já me devolve qual é o valor que eu vou pagar de taxas, qual é o custo de antecipação desses recebíveis, e ele me mostra isso através de documentos que eu vou ter aqui, e ele me mostra o saldo de impacto que eu vou ter dentro do meu fluxo de caixa. Legal. E falando em risco, alguém aqui perguntou sobre o aging. É possível visualizar a porcentagem de clientes e fornecedores com pagamentos atrasados e até mesmo fazer uma análise futura olhando para o meu aging projetado? Legal. Eu tenho sim. Quando você falou ali da questão da ruptura, né, de caixa, até uma das visões que o fluxo proporciona para os nossos clientes é esse entendimento. O que aconteceu, né? Então, o meu aging de atrasados, por exemplo, o que aconteceu com o meu fluxo de caixa para que tivesse essa ruptura, e ele também tem um aging de futuros, que ele me permite visualizar o que eu tenho para pagar e para receber nos próximos meses. Então, aqui dentro do software você tem o aging, eu tenho tanto a visão de atrasados, que ele vai trazer para mim, né, numa escala de dias, o que eu tenho em atraso para pagar ou para receber, né? Eu tenho o aging de futuros, então tudo que eu tenho previsto para acontecer nos próximos dias, também respeitando essa faixa aqui que é parametrizável. Então eu tenho, por exemplo, aqui nos próximos de 91 a 120 dias, o que eu tenho para receber, para ter de entrada dentro do meu caixa, ele traz isso detalhado também por cliente, por fornecedor, por valor, por documento. Então eu tenho essa visão. E em conjunto com tudo isso, nós temos a visão de fluxo de caixa considerando a inadimplência. Então ele também faz um cálculo durante a integração dos documentos
que como vai ficar o meu caixa considerando certos dias de atraso que os clientes têm, que o fornecedor tem. Então ele também faz essa simulação para você dentro do software. E se eu tenho 10 empresas no grupo, eu consigo identificar facilmente? Consegue sim. Esse é um dos grandes diferenciais que nós temos na nossa solução, que é justamente a flexibilidade no detalhamento das informações, no detalhamento por CNPJ, por centro de custo ou por qualquer outra dimensão que eu possa ter dentro do software, né? Então, como que eu faço isso, né? Todos os documentos lançados dentro do fluxo, ou toda a movimentação que é feita dentro do fluxo, ela obedece a algumas informações, né? alguns parâmetros. E um desses parâmetros é justamente a questão de empresas. Então, se eu tenho 1 ou 10 empresas dentro do meu grupo, eu posso ter todas elas dentro do fluxo de caixa e eu posso a qualquer momento filtrar essa informação e visualizar o meu fluxo de caixa consolidado ou fluxo de caixa individual. Outra dúvida comum, eu tenho as despesas recorrentes já provisionadas no RP. Legal. Mas e aquelas não previstas? Por exemplo, um gasto com manutenção. Eu consigo lançar isso no fluxo? Consegue sim. Então, justamente prevendo esse tipo de situação, esse tipo de movimentação, nós temos dentro do software o que nós chamamos de calendário de previsões. E o que é o calendário de previsões? Vamos supor que você tem ali, a gente usa bastante o exemplo do fechamento de folha. Então, por mais que seja algo recorrente, todo mês acontece, nós não temos o valor certo, né, de folha a ser pago no próximo mês, até que esse fechamento aconteça. Mas, historicamente, nós temos esse valor. Nós sabemos como a empresa se comporta, determinados meses, sazonalidades e tudo mais. Então, para a gente fazer isso, a gente tem o calendário de previsões. No calendário de previsões, eu consigo fazer qualquer lançamento de documento, seja ele individual ou em lote, onde eu informo valores, conta bancária, unidade, centro de custo, a classificação financeira, consigo lançar esses documentos aqui dentro do software para que eu possa projetar um fluxo de caixa não só com os documentos contabilizados, mas também com os documentos previstos que ainda não foram contabilizados dentro do meu ERP. Legal. E o tesoureiro ele sempre mostra a posição de caixa no D-1, geralmente, sim, né? Mas se eu quiser ver a posição D0, eu consigo? Legal. A gente tem uma funcionalidade bem legal aqui dentro do software Fluxo, Nixon, que ela se chama demonstração bancária, né? Então, o que acontece? Nessa visão, geralmente a visão de fluxo de caixa integrada ao RP, a gente tem ali um D-1, um D-2, né? Vai depender do processo de cada empresa, mas nós temos através de uma integração bancária, né? Nós temos aqui a demonstração bancária. A demonstração bancária, ela vai trazer o valor exato que você tem lá no seu extrato, lá na sua conta, ela vai trazer isso por banco, vai trazer por agência. Então, quando eu entro aqui nessa tela, eu consigo analisar qual é o saldo atual que eu tenho da minha empresa, aqui, né, por banco, né, por banco, ele traz a evolução de saldos, saídas e tudo mais, e quando eu clico numa empresa, ele traz o saldo por agência também, né, então eu consigo ter essa visão D0 dentro do software. E se houver alguma inconsistência entre o meu extrato bancário e os documentos que eu tenho no fluxo, como que funciona? Legal. Nós temos uma outra tela também, partindo do mesmo princípio da integração, certo? Que é a tela de conciliação bancária. Então, com essa tela, o sistema lista para você por conta, né? Então, por conta e agência, ele lista para você todos os documentos, todas as movimentações realizadas no dia que você está selecionando e, do outro lado, todos os documentos cadastrados no fluxo. Então, caso você tenha algum lançamento divergente, né, que um lançamento, por exemplo, despesa bancária, que não tem um documento previsto, você consegue analisar dentro do software, você consegue visualizar, entender, inclusive projetar esse documento já para o teu fluxo de caixa. Legal. Está tendo bastante perguntas sobre planejamento e budget. Consegue explicar para a gente qual que é a diferença? Legal.
Legal. Então eu tenho aqui, ó, dentro do software, eu tenho uma área voltada para planejamento, certo? Então, o que é essa tela aqui, né? Então, dentro do software eu tenho aqui orçamento, essa visão de orçamento. Então, basicamente, esse orçamento que eu tenho aqui é o que a gente chama de planejamento, é o que a gente chama de budget, mas no final ele tem a mesma função, que é projetar um fluxo de caixa mensal, certo? Baseado em algumas premissas, baseado em demonstração de resultado. Ele traz para você uma visão de saldo inicial, saldo final, movimentações que você vai ter por conta. Então você consegue fazer isso dentro do software. Então quando a gente fala o planejamento, o budget, a gente está falando da mesma tela, que é essa tela de orçamento aqui, onde a gente faz essa visão. Legal. A gente tem a pergunta da Selene. Essa ferramenta é parte do software plano da Strategy ou se integra com ele? É uma ferramenta que se integra. E aproveitando o gancho, ela é uma ferramenta integrada ao software plano, ela não faz parte do mesmo pacote, é um outro produto, né? Mas ela é interligada. Então aqui dentro do software, eu consigo, dentro dessa tela, eu consigo vincular ela a uma base. Então quando eu venho aqui em adicionar, eu consigo integrar ela com o plano. Então para os nossos clientes que já utilizam o plano e forem utilizar o software fluxo, eles conseguem sim projetar o fluxo de caixa baseado no resultado lá do plano, integrar esse planejamento aqui com o software fluxo e ter uma visão de orçamento, planejamento, orçamento ou budget feito lá no plano e consegue ter uma comparação desse orçamento do plano com o que está acontecendo aqui dentro do fluxo também. Legal. A pergunta do Reginaldo. As informações vêm do meu banco de dados do meu RP? Tem integração? Aproveitando, o Frederico ele perguntou se é possível integrar com o TOTUS RM. Sim, perfeito, legal. Então o sistema tem sim uma integração, tá? Ele trabalha integrado ao RP do cliente. Qualquer RP hoje a gente consegue fazer a integração, né? Então existe essa possibilidade. Todos os documentos contabilizados vêm do RP. A gente tem a situação do calendário de previsões, que são documentos ainda não previstos, não contabilizados dentro do RP, mas que você pode trazer. Mas quando a gente fala de documentos contabilizados, eles vêm do RP. O fluxo ele vai ser um reflexo desses documentos que estão lá, aqui só que numa visão que vai facilitar a estratégia, vai facilitar a tomada de decisão para o nosso tesoureiro. E claro, sim, nós temos a integração com o TOTUS RM também, nós temos a integração com os produtos TOTUS. Legal. Se a gente vai para um cenário em que ao invés da ruptura de caixa, houve sobra de caixa, tá. A plataforma permite simular e planejar investimentos? Sim, sim. Naquela mesma tela de contratos, né, onde a gente falou sobre o contrato de captação, para fazer uma captação, um capital de giro, pegar um empréstimo, nessa mesma tela eu tenho uma área voltada para aplicação. Então, por exemplo, eu analisei, o tesoureiro foi lá e analisou o caixa dele e viu que vai ter uma sobra de caixa em determinado mês, que aquele valor ele pode ser usado para uma aplicação, para um investimento. Ele pode simular isso também através dos contratos do tipo aplicação, onde ele vai ter a mesma ideia. Ele vai colocar o valor que ele vai fazer de aporte, se ele vai fazer um aporte inicial somente, se ele vai fazer aportes mensais. Ele vai colocar as taxas que ele tem, o prazo, e o sistema vai calcular para ele o valor de rendimento. Então, quanto que ele vai colocar lá no começo, quanto que isso vai render para ele, né, nessa aplicação. E da mesma forma que o contrato de captação projeta no fluxo, eu também posso projetar esse contrato lá no meu fluxo de caixa para analisar o impacto da retirada desse valor do fluxo, aplicação e assim por diante. Legal. A pergunta da Andréia, sobre cálculo de captação. Uhum. O quanto é parametrizado? Legal. Então, a gente tem aqui dentro do software uma área, dentro do módulo de contratos, um cadastro de tipos de contrato. Por padrão, saque price ele vem para cá por padrão. A gente já tem pré-parametrizado isso dentro do software.
Mas qualquer outro tipo de contrato a gente pode colocar aqui. Então, algum contrato de mútuo, algum contrato específico de empréstimo entre empresas ou alguma regra diferente. Não vou fazer no saque, não vou fazer no price, eu tenho um benefício com o meu banco, relacionamento, vou ter taxas diferentes. Então, o cliente pode, a qualquer momento, clicar aqui em adicionar, incluir essas colunas e ele vai fazer uma fórmula matemática. Então o sistema ele vai trazer para vocês saldo anterior, vai trazer todos os cálculos necessários para fazer essa taxa, onde vai aparecer, evolução e tudo mais. E como que funcionam os relatórios? O que a plataforma já traz pronto e como eu posso montar esses relatórios? Legal. Então aqui dentro do software, a visão diária de fluxo de caixa e a visão mensal ela já é padrão. Então, por padrão, eu já vou ter uma visão diária do meu fluxo de caixa, vou ter uma visão mensal, que são os valores diários mais consolidados por mês, certo? E eu posso criar relatórios dentro do software. Então, aqui ele vai seguir essa lógica de abas que vocês estão vendo aqui, ó. Então, eu posso clicar nesse mais e criar um relatório aqui. Esse relatório ele é bem tranquilo de ser criado. Então, eu escolho as linhas que eu quero apresentar, as informações. Se eu quero apresentar um relatório por tipo de documento, por classificação financeira, o que é. Se eu quero mostrar o que foi liquidado nos últimos dias, o que está previsto, o que foi realizado, a posição atual. Então, esse é o exemplo de relatório que eu montei, onde a gente coloca a posição atual, que é essa coluna azul aqui, o que já foi realizado, o que eu tenho projetado para os próximos dias e o que eu tenho em atraso, só que trazendo isso por tipo de documento. Então eu posso fazer isso por tipo de documento, eu posso mostrar uma ruptura de caixa por filial. Então eu tenho três empresas, eu tenho a matriz e 2 filiais, eu trago a posição, o saldo da posição atual e eu trago os saldos futuros. Eu consigo ver se alguma empresa vai entrar em ruptura de caixa ou não, ou até mesmo trazer um fluxo de caixa semanal aqui dentro do software. Então, consigo criar esses relatórios aqui dentro da ferramenta. E além disso, a gente tem aqui dentro, na tela inicial, que é a tela de dashboards, onde o sistema já informa, já apresenta para vocês algumas informações de saldos, entradas, saídas previstas e realizadas no período que vocês estão analisando, já traz um fluxo de caixa diário, né? Então, que eu tive de entrada e saída, fluxo de caixa por empresas, por conta bancária, tudo mais. E isso pode ser visualizado em tela, como pode ser também exportado para um PDF. Legal. Você comentou ali do calendário de previsões, onde eu consigo fazer os lançamentos, né? Eu consigo fazer as previsões de folha de pagamento para os próximos meses. Tem como considerar as retenções? Tem como considerar as retenções, do mesmo formato que você vai lançar esses documentos aqui dentro do software, ou manualmente, ou via lote, você vai fazer isso aqui também dentro do software. Então é um layout que você importa esses documentos e como você consegue fazer todo o detalhamento, então todo o detalhamento pode ser feito via tela ou via template, você consegue detalhar o que é pagamento, o que é retenção, o que é encargo, o que é benefício, o que é provento, então tudo dentro do software através desse calendário de previsões. Legal, e quando chega no final do dia ou no final do mês, como que funciona o fechamento de caixa? Dá para fazer de forma diária, mensal? Como que funciona? Legal. O fechamento de caixa, ele vai seguir algumas premissas, algumas regras, né? Então a gente parte do princípio que eu tenho algumas tarefas que precisam ser finalizadas antes que o meu tesoureiro chegue lá no final do dia e fale, meu caixa está fechado. Para isso, nós temos o gerenciamento de rotinas, tá? Então é uma área dentro do software, né, onde eu defino tarefas, eu crio tarefas para os meus usuários, essas tarefas podem ser diárias, semanais, com horário para acontecer, certo? Ela é listada aqui, todas as minhas tarefas são listadas aqui nessa tela, o que já está concluído, o que não está concluído. Então, o que vai acontecer? Os analistas, as pessoas que estão auxiliando o tesoureiro, eles vão fazer todas essas tarefas. Uma dessas tarefas é a parte da conciliação bancária, que
que é, né, olhar documento a documento e baixar os documentos que já foram liquidados ou não, projetar os documentos que foram lançados no banco, mas que não foram lançados no RP e alguma coisa nesse sentido, tá? E aí fazer toda essa visão. E aí quando ele faz isso, ele tem essa visão de fluxo de caixa finalizado. Então aqui ele tem o caixa dele fechado, como ele começou o dia, o que ele teve de movimentações e como ele terminou. Então isso é uma visão padrão do sistema, a gente já entrega isso, a gente entende que isso é o dia a dia do tesoureiro, então a gente facilita a vida dele já entregando. Então quando ele vem aqui e clica nas tarefas e visualiza que todos os analistas dele, todas as pessoas da área dele finalizaram as suas tarefas, ele já pode assumir que o caixa dele já está fechado, já está tudo validado, tudo configurado. Legal. Pergunta do Frederico. É possível fazer filtros por centro de custo? Sim, é possível sim. Então, na mesma tela de filtro, lá no comecinho que eu falei das empresas, a gente tem também o fluxo de caixa por centro de custo. Então, quais são as dimensões que nós temos, né? Então, nós temos um fluxo de caixa. É possível ter um fluxo de caixa por empresa, independente da quantidade de empresas que você tenha. É possível fazer um fluxo de caixa por empresa. É possível fazer um fluxo de caixa por centro de custo, se você é uma pessoa que faz esse controle por centro de custo. Por cliente e fornecedor, fica no cadastro de pessoas. Se vocês fazem gestão de projeto, né? Então, eu tenho um projeto, eu quero fazer a gestão do dinheiro referente a esse projeto. Consigo fazer por aqui também, por tipo de documento, né? Então, todos os tipos de documento que eu movimento. Por contas bancárias, né, sejam elas contas correntes, contas de aplicação, eu consigo fazer por aqui e eu tenho ainda uma abertura de outras dimensões, caso necessário, que a gente pode cadastrar dentro do software para o cliente usar. Legal. Tem a pergunta do Jefferson. Como o software captura os extratos bancários? Através de uma integração bancária. Então, uma integração homologada, feita direto com o banco, é uma autorização feita pelo cliente na plataforma dele. Então, nós não temos essa autonomia de liberar ou não. É o cliente que faz isso. Mas é através de uma integração bancária. Ok. Se ele quiser fazer essa importação dos extratos via arquivo, ele consegue? Consegue sim, sem problema algum. Então, quando ele vai parametrizar quando ele vai parametrizar a conta bancária dele, ele diz se ele quer trazer os extratos via integração ou não. Caso ele não queira fazer essa integração automática, ele queira trazer através de um arquivo bancário, ele pode fazer sim, sem problema. Ele seleciona aqui o banco que ele quer fazer, vai selecionar o arquivo, seja ele OFX, CSV, um arquivo XLS, ele faz isso e importa da mesma forma. Legal. A pergunta da Andréia. Documentos não contabilizados, como entram no fluxo da plataforma? Documentos não contabilizados, eles vão entrar através do calendário de previsões. Então, todo documento, por exemplo, a nota fiscal entrou lá no setor de compras, por exemplo. Ela foi contabilizada no RP do cliente. Então, o cliente recebeu essa nota, ele deu a entrada dessa nota, essa nota foi contabilizada numa conta de manutenção, numa conta de serviço, numa conta de aluguel, qualquer coisa assim. Automaticamente essa conta entra na integração, esse documento entra na integração e vem para cá. Um documento não contabilizado, a gente entende que é um documento que não foi dado entrada ainda no RP. Então, esse documento é um documento previsto, né? Então, ele ainda não foi contabilizado. Nesse caso, a gente usa o calendário de previsões para fazer isso. Aquela mesma função que eu mostrei para vocês, que é o calendário de previsões aqui. Existe uma questão, como validar isso, né? Então, nós temos dentro do software o previsões manuais, que ele vai mostrar um comparativo daquilo que veio do RP, integração dos documentos contabilizados, com os documentos cadastrados manualmente dentro do software através do calendário de previsões. E aí eu consigo validar para saber se esse documento foi contabilizado no RP ou não. Mas documentos não contabilizados vêm através do calendário de previsões. Legal, a gente tem uma pergunta do Patrick. Como é a interface com as projeções do plano? Como é a interface das projeções com o plano, Isso. a gente segue praticamente o mesmo layout. A gente tem que entender o seguinte, dentro do plano,
a nossa visão dentro do plano é por unidade, centro de custo, classificação financeira, certo? Então, dentro do plano, nós não vamos ter, por exemplo, um detalhamento por pessoas e por conta bancária. Então, qual é o layout que eu preciso trazer para dentro do software, certo? É o layout igual do plano. Unidade, centro de custo, projeto, classificação financeira e os valores mensais. Então eu consigo, da mesma forma que eu faço no plano, eu consigo baixar o arquivo, né, o template do software, né, eu venho aqui, baixo esse arquivo e ele vai trazer para mim. Na primeira coluna, ele vai trazer a classificação financeira. Na segunda coluna, unidade. Na terceira, centro de custo, projeto e mês 1 a mês 12. Esse é o layout. No caso da integração com o plano, caso eu faça uma integração, aí eu vou ter uma parametrização. Então eu vou fazer um depara do software, vou fazer um depara entre os softwares dizendo essa filial, essa unidade do plano vem para essa unidade do fluxo de caixa. Essa classificação financeira do plano vem para essa classificação financeira do fluxo de caixa. Legal. A pergunta do Rodrigo: como integrar os dados do plano, sendo que lá são dados gerenciais e por competência, e no fluxo falamos de movimentação diária? Perfeito. É essa mesma visão que eu comentei agora, né? A ideia é que você traga as informações do plano para uma análise de competência aqui dentro. O que acontece? Dentro do plano, o plano, para os nossos clientes já estão acostumados com planos, mas para quem ainda não é nosso cliente nem na plataforma Plano, o Plano é um software de gestão orçamentária estratégica. Então ele tem o objetivo de planejamento financeiro. Esse planejamento financeiro ele é uma visão mensal, competência. E são equipes diferentes, porque a equipe que analisa o meu fluxo de caixa competência nem sempre é a mesma equipe que analisa o meu fluxo de caixa tesouraria. São propostas diferentes. Então, dentro do plano, eu vou ter uma visão competência. Dentro do fluxo, uma visão diária. A ideia é trazer esses valores para dentro do software para que o tesoureiro tenha uma visão do caixa dele que está acontecendo diariamente, porém consolidado por mês, que é essa visão aqui, ó. Então, quando eu venho aqui na visão de acompanhar orçamento, por exemplo, eu tenho o que foi orçado dentro do plano, então, baseado no meu planejamento feito para o ano, né, o que eu planejei de resultado, receitas e despesas dentro da DRE que projetou no fluxo de caixa, eu tenho um comparativo do que eu realizei, porém na visão consolidada. Então o fluxo ele vai consolidar. Então a ideia é que a análise seja mensal mesmo. É só um facilitador para o tesoureiro para que ele tenha essa visão dentro de uma plataforma só. Legal. Pergunta do Richard. Uma análise de previsto versus realizados. O sistema faz a contabilização no RP, tarifas, por exemplo. Tem um recebimento que eu sei que não ocorrerá. Posso desconsiderar ou alterar a previsão do recebimento? Qualquer alteração, ela precisa, para refletir no fluxo de caixa, ela precisa acontecer dentro do RP, certo? Aqui dentro do fluxo, você consegue, né, em alguns documentos, alguns lançamentos, você consegue, por exemplo, adicionar ele para uma área de transferência, você consegue fazer algum tipo de reclassificação, certo? Mas as alterações, por exemplo, eu tenho uma taxa, eu tenho uma tarifa, eu tenho um valor que não vai ser pago. Um exemplo comum, eu tenho um cliente que entrou em contato para renegociar algum documento. Essa renegociação, essa alteração, ela precisa acontecer no RP. Aqui vai ser um reflexo disso. Ele pode, claro, sim, fazer projeções manuais, fazer um lançamento desconsiderando esse valor, fazer um lançamento considerando um outro valor, mas no momento que a integração acontece, o que vale é o que está no RP. Legal. Última pergunta. Então, na tela de conciliação bancária, eu trago o extrato via arquivo, e na tela de demonstração bancária eu faço a integração via Open Finance? É isso mesmo? Não, eu consigo fazer as duas. Eu consigo trazer a informação para cá, conciliação bancária. Eu consigo trazer a informação para cá para fazer a conciliação
e projetar esse valor para demonstração bancária. Então eu não preciso necessariamente ter as duas acontecendo. Só com o arquivo eu já consigo resolver e mostrar essa demonstração bancária. Tá, legal. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso webinar. Espero que esse bate-papo tenha ajudado vocês a entender melhor o extrato de fluxo. Leandro, obrigado pelas explicações. Se quiser saber mais ou entender como o extrato de fluxo pode automatizar a tesouraria da sua empresa, entre em contato conosco, os contatos estão na tela e a gente se vê no próximo encontro. Um ótimo dia e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.